Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Você acredita que Deus tem o melhor para a sua vida? Você crê que situações momentaneamente que não estão conforme você queria, ainda assim Deus tem propósitos para isso? Já parou para pensar que ser chamado por Deus pode lhe apresentar situações desafiadoras? Eu quero falar nesse 41º devocional sobre o tema As oportunidades em meio aos desafios. O texto escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Eu faço essas perguntas porque você precisa ouvir Deus. E como ouvir se não separa um tempo para estar com Ele? Talvez você esteja passando por alguma situação desafiadora, algum contratempo. Porém, o seu coração clama por um direcionamento da parte de Deus. Esse tema, eu repito, as oportunidades em meio aos desafios, é para te dizer que Deus é especialista em usar circunstâncias desafiadoras para revelar oportunidades que nunca imaginaríamos. Veja que interessante, o teólogo americano Charles Swindoll, ele diz o seguinte: estamos todos diante de uma série de grandes oportunidades brilhantemente disfarçadas de situações impossíveis. Para isso, eu quero te apresentar na Bíblia, preste atenção, 3 situações que foram desafiadoras, mas todas elas contribuíram para os propósitos divinos. Primeiro, Moisés. Sim, Moisés. Quando Deus chamou Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito, ele se sentiu incapaz de falar bem diante do faraó e do povo, sentindo-se, vai dizer a Bíblia, pesado de boca e de língua. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Eu vou ler para você. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aos seus próprios olhos, era impossível para ele realizar tal missão delegada por Deus. Mas, nas mãos de Deus, Moisés se tornou um grande líder. E isso também pode acontecer com você. Basta se colocar nas mãos do Senhor. O Senhor levantou Arão para estar ao lado dele e ainda demonstrou sinais comprovando que estaria com Moisés. Moisés diz que era pesado de língua, dificuldade para falar. O Senhor levanta Arão, o seu próprio irmão, para estar ao lado dele. E ainda para acrescentar, para avivar a fé em Moisés, fez sinais para que Moisés tivesse a certeza de que o próprio Deus estaria com ele. Lembra do tema dessa mensagem? As oportunidades em meio aos desafios? Para Moisés, havia uma oportunidade na obediência, porque Moisés creu no chamado que Deus delegou a ele. O segundo, eu quero falar, Daniel. Veja que se encontra em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Cativos na Babilônia, Daniel e seus amigos permaneceram fiéis ao Senhor. Em vez de se entregarem aos banquetes do rei, enxergaram oportunidades para se destacar.
E se você me perguntasse, pastor, por que Daniel e seus amigos tiveram essa postura? Aqui vai só um agregado teologicamente para lhe explicar o posicionamento desses servos de Deus. É que a comida babilônica, quanto aos meios pelos quais ela era preparada, não se adequavam à lei de Moisés. Você vai ver isso em Levítico, capítulo 7, versículo 11, Deuteronômio, capítulo 14, dos versos 3 ao 21. E mais, a comida e o vinho eram oferecidos aos deuses babilônicos. Participar desses alimentos resultaria em contrariar e desobedecer à palavra de Deus. A postura de Daniel e seus amigos demonstraram a todos que Deus honrou cada um deles. Daniel capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Veja que nós podemos trazer para esse texto a palavra santidade. Que o texto afirma isso, no fim dos 10 dias, a aparência deles era melhor, estavam mais robustos do que os jovens que comiam as iguarias do rei. Veja que quando você se separa para Deus, Deus ele te honra. E diz mais no capítulo 1, agora o versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Não só a aparência deles estava completamente agora diferente, mas Deus derramou os seus dons sobre a vida de Daniel e sobre a vida de esses 3 jovens, ou seja, 4 jovens. Daniel e os seus 3 amigos vai dizer a palavra do Senhor, que não só a sua aparência era melhor, mas deu a esses jovens conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel houve derramado sobre a vida dele um dom de todas as visões e sonhos. Lembra do tema? As oportunidades em meio aos desafios? Para Daniel, houve uma oportunidade na fidelidade. Seja fiel, Senhor, e as oportunidades aparecerão. E por último e terceiro, a viúva de Sarepta. 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 8 ao 16. Eu não vou ler para não me alongar no devocional, mas faça essa leitura. 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 8 ao 16. Lá você vai encontrar que a oportunidade, você vai ver que a oportunidade bateu na porta da viúva de Sarepta, prestes a morrer de fome. Preste atenção nisso. Você que ouve esse 41º devocional, prestes a morrer de fome, ela aceitou entregar a Elias o pouco que tinha. Veja explicitamente os versículos 11 e 12 de 1 Reis, capítulo 17. Esse eu preciso ler para você entender. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me aqui também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Veja o que estava no coração e na mente da viúva de Sarepta. Comê-lo-emos e morreremos. Mas isso não aconteceu. Sabe por quê? Ela priorizou o profeta. Ela priorizou a presença de Elias na casa dela. Ela fez questão que aquele pouco se transformasse em muito. Lembra do tema desta mensagem, as oportunidades em meio aos desafios?
Para a viúva de Sarepta, havia uma oportunidade no pouco. Pela sua obediência, ela experimentou um milagre, pois sua farinha e óleo não acabaram. Glória a Deus por isso. A escassez pode se transformar em uma oportunidade de provisão. Você pegou isso? A escassez pode se transformar em uma oportunidade de provisão. É muito importante você entender que as oportunidades podem surgir em meio aos desafios da vida. Às vezes precisamos ser como Pedro quando disse: "Mas sob a tua palavra lançarei as redes." Lucas capítulo 5, versículo 5. Pedro estava cansado, pois trabalhando a noite toda, nada apanhou. Quais são os seus cansaços? Que desafios você precisa superar? Esse 41º devocional é para te inspirar a confiar em Deus. Que o Espírito Santo venha lhe encorajar nos desafios, enxergando as oportunidades que surgirão. Deus te abençoe e Deus guarde a tua casa. Eu sou o pastor Marcelo Rocha e foi um prazer compartilhar com você esse devocional da Palavra de Deus. Deus te abençoe, compartilhe, se inscreva aqui no canal e até a próxima mensagem em nome de Jesus. Deus está